Lucas sempre acreditou que conhecia a mulher com quem dividia a vida. Não era uma daquelas relações superficiais, feitas de momentos rasos e promessas vazias. Era construída, com tempo, com rotina, com detalhes que só quem vive junto entende. 8 anos não são apenas números. São versões diferentes de duas pessoas que cresceram lado a lado. São dificuldades enfrentadas juntos. São conquistas comemoradas em silêncio, dentro de casa, longe do mundo. E por muito tempo, Ana foi exatamente isso. Caça, segurança, certeza. Mas o que ninguém ensina é que o amor não desaparece de repente. Ele se desgasta, silenciosamente, quase imperceptível, até ser tarde demais. No começo, Lucas ignorou. Era só uma fase, ele pensava. Todo relacionamento passa por momentos assim. Mas havia algo diferente, algo que não encaixava. Ana já não era mais presente como antes. Ela estava ali, mas não estava. O corpo ocupava o espaço, mas a atenção estava em outro lugar. O celular virou uma extensão constante das mãos dela. Sempre virado para baixo, sempre no silencioso, sempre longe dos olhos dele. E isso começou a incomodar, não por desconfiança imediata, mas por mudança. Mudanças pequenas dizem muito. As conversas diminuíram, as risadas ficaram raras, os olhares inexistentes. E aos poucos, Lucas começou a sentir algo que nunca imaginou sentir dentro do próprio relacionamento. Solidão. Não aquela solidão de quem está sozinho, mas a pior de todas, a solidão acompanhada. Ele tentava puxar assunto, perguntava sobre o dia, sugeriu sair, jantar fora, fazer algo diferente. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Curtas, secas, distantes. Tô cansada. Depois a gente vê. Não tô com cabeça para isso. E no começo, ele compreendia. Afinal, todos ficam cansados. Todos passam por fases difíceis. Mas o problema não era o cansaço. Era a ausência de esforço. Porque quando alguém ainda se importa, mesmo cansado, tenta. E Ana já não tentava mais. As noites se tornaram longas. Eles deitavam na mesma cama, mas pareciam viver em universos diferentes. Ela virava para o lado. Ele ficava olhando para o teto, pensando, tentando entender onde tudo começou a dar errado. E a pior parte é que ele não encontrava uma resposta clara, porque não houve um grande problema. Não houve uma briga decisiva. Não houve um rompimento óbvio. Houve apenas distância. E distância, quando não é combatida, vira abismo. Lucas começou a prestar mais atenção, não por paranoia, mas por instinto. Algo dentro dele dizia que havia mais, muito mais. Os horários começaram a mudar. Ana chegava mais tarde, dava desculpas vagas. Reunião, trabalho acumulado, problemas que surgiram de última hora. E tudo poderia ser verdade, mas a sensação não era, porque a verdade tem peso. E a mentira também. E Lucas começou a sentir esse peso. Cada vez mais frequente, mais evidente. Até que veio algo diferente. Um detalhe pequeno, mas impossível de ignorar. Perfume, não o dela. Não o que ele conhecia. Era outro, mais forte, mais marcante. E aquilo acendeu algo dentro dele. Não era mais apenas desconforto. Era suspeita. Mas mesmo assim, ele não confrontou, porque no fundo, ele ainda tinha medo de confirmar. Porque enquanto existe dúvida, a esperança sobrevive. Mas quando vem a certeza, tudo acaba. Os dias passaram e a tensão crescia, silenciosa, pesada, insuportável. Até que chegou a terça-feira. Uma terça-feira comum, sem nada de especial, sem nenhum sinal de que aquele seria o dia que mudaria tudo. Lucas saiu mais cedo do trabalho, sem avisar, sem planejar. Apenas sentiu vontade de tentar mais uma vez, de resgatar algo que parecia estar escapando. Passou em um mercado, comprou vinho, os favoritos dela, escolheu ingredientes, preparou um jantar. Simples, mas cheio de intenção. Arrumou a mesa, colocou música. A mesma playlist de anos atrás, a mesma que tocava quando tudo ainda era leve. Por alguns minutos, ele acreditou. Acreditou que ainda havia tempo, que ainda havia chance, que ainda havia eles. Mas a vida não avisa quando vai quebrar você.
Ela simplesmente acontece. Lucas abriu a porta e imediatamente sentiu. Algo estava errado. O ar parecia diferente. Pesado, denso, um silêncio estranho. E então, um som. Baixo, quase inaudível, mas suficiente. Um riso. Não era o dela. Ou melhor, era o dela, mas não daquele jeito. Não naquele contexto. Não com outra pessoa. Os passos dele ficaram lentos. O coração acelerou. Mas o corpo parecia não acompanhar. O quarto estava entreaberto. E ali estava a verdade que ele evitou enxergar por tanto tempo. Ana não estava sozinha. E naquele instante, tudo fez sentido. As mensagens, a distância, o celular, o perfume, as desculpas, tudo. Mas o mais estranho foi a reação dele. Nenhuma explosão, nenhum grito, nenhuma cena, apenas silêncio. Porque existem dores tão profundas que ultrapassam qualquer reação. Ele deu um passo para trás, depois outro, e saiu, sem dizer uma palavra, sem bater a porta, sem interromper, porque naquele momento não havia mais o que salvar. Naquela noite, Lucas não foi para casa, porque aquele lugar já não era mais dele. Dormiu no carro, com os olhos abertos, olhando para o nada, repassando cada detalhe, cada momento, cada sinal que ele ignorou. E então veio o sentimento. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi vazio, um vazio tão grande que parecia engolir tudo. Nos dias seguintes, o mundo continuou. Mas para Lucas, tudo estava diferente. O celular não parava. Chamadas, mensagens, áudios, pedidos, desculpas, explicações. Mas ele não respondeu. Porque algumas coisas não precisam ser explicadas. Elas apenas mostram quem a pessoa realmente é. E Ana já tinha mostrado. Uma semana depois, ele voltou. Não por saudade, mas por necessidade. Precisava encerrar, fechar aquele capítulo. Entrou no apartamento e, pela primeira vez, sentiu que aquele lugar não era mais casa. Era apenas um espaço, sem significado, sem sentimento. Ana estava lá, sentada, esperando, como se soubesse que aquele momento chegaria. Os olhos inchados, o rosto cansado, o arrependimento evidente. Lucas. A voz dela saiu fraca, quase quebrada. Ele ficou em silêncio, observando, como se estivesse vendo uma estranha. Me escuta, por favor. Ele respirou fundo, não por emoção, mas por controle. Eu errei. O silêncio respondeu por ele. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava confusa. Eu não pensei. Lucas finalmente falou, com calma, sem elevar o tom. Pensou sim. Ela travou. Não, Lucas, Pensou. Só achou que eu nunca descobriria. Aquilo atingiu. Fundo. Direto. Sem defesa. As lágrimas vieram. Mas dessa vez não tinham o mesmo peso. Porque arrependimento depois do erro não apaga a escolha. Não significou nada, ela disse, quase implorando. E então Lucas respondeu, mas significou tudo para mim. E naquele momento, qualquer possibilidade morreu. Não por falta de sentimento, mas por excesso de verdade. Ele pegou suas coisas, sem pressa nenhuma. Porque quando algo termina de verdade, não existe urgência, existe apenas aceitação. Antes de sair, ele parou na porta, não para olhar para trás, mas para dizer uma última coisa. Eu te amei de verdade, mas nunca vou aceitar ser opção. E foi embora. Dessa vez, para sempre. E naquele momento, sem perceber, Lucas não perdeu tudo. Ele perdeu alguém que não o escolheu, mas salvou a si mesmo. Isso mudaria completamente o resto da história, apenas natural. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso verdadeiro. Relaxa, acontece. Ela riu. Um riso simples, mas sincero. Eu juro que não sou sempre assim desastrada. Só na maioria das vezes. Aquilo quebrou o clima imediatamente. Eles começaram a conversar. Sem esforço, sem intenção, sem expectativa. E o mais curioso é que Lucas não sentiu nada negativo. Nenhuma comparação, nenhum bloqueio, nenhum medo. Apenas leveza. Isso era novo. Muito novo. Eles se encontraram novamente dias depois. E depois de novo.
E mais uma vez, até que aquilo deixou de ser coincidência e virou escolha. Sofia não perguntava sobre o passado. Não invadia, não pressionava. Ela respeitava o tempo dele, e isso fez com que Lucas se abrisse naturalmente. Sem esforço, sem medo, ele contou sobre o relacionamento, sobre a traição, sobre o fim, e Sofia ouviu, sem julgar, sem interromper, sem tentar dar respostas prontas. Deve ter sido difícil, ela disse, com calma. E Lucas respondeu, foi, mas hoje eu vejo que foi necessário. E naquele momento, ele percebeu algo importante. Ele não estava mais preso. Eles começaram devagar, sem rótulos, sem promessas, mas com algo muito mais forte, verdade. Sofia era diferente de tudo que ele já tinha vivido. Ela não desaparecia, não criava insegurança, não fazia jogos. Ela era clara, presente, constante e, acima de tudo, recíproca. Lucas começou a perceber pequenos detalhes. Ela respondia, ela se importava, ela demonstrava, ela ficava. E isso reconstruía algo dentro dele. Algo que tinha sido quebrado. Confiança. Mas dessa vez não era uma confiança cega. Era consciente. Ele sabia o que não aceitava mais. Sabia o que merecia. Sabia o que precisava. E Sofia correspondia a tudo isso. Com o tempo, os momentos se tornaram mais frequentes, mais intensos, mais significativos. Eles riam juntos, conversavam por horas, compartilhavam silêncios confortáveis. E Lucas sentiu algo que achava que tinha perdido. Paz. Não aquela paz entediante, mas uma paz leve, que não machuca, que não desgasta, que não confunde. Enquanto isso, em outra realidade, Ana enfrentava as consequências. O homem com quem ela traiu, Lucas, nunca teve intenção de ficar. Para ele, foi apenas um momento, uma escolha passageira, sem peso, sem compromisso, sem consequência. E assim como entrou, ele saiu, sem explicação, sem despedida, sem arrependimento. Ana tentou contato, ligou, mandou mensagens, insistiu, mas recebeu apenas silêncio. O mesmo silêncio que Lucas escolheu. E foi nesse momento que ela começou a entender. O que parecia emoção era ilusão. O que parecia intensidade era vazio. E o que ela tinha antes era real, mas já não existia mais. Os dias se tornaram pesados, a casa vazia, o tempo lento e a mente cruel. Porque o arrependimento não dá descanso. Ele volta, todos os dias, em todos os momentos, e sempre com a mesma pergunta: por quê? Ana começou a observar a vida de Lucas à distância. Redes sociais, fotos, momentos. E então ela viu, Sofia, o sorriso dele, a leveza, a felicidade. E aquilo doeu mais do que tudo, porque agora ela tinha certeza. Ele seguiu, ele superou, ele encontrou alguém melhor. E ela ficou para trás. Não por acaso, mas por escolha própria. E essa era a pior parte. O tempo não volta. Mas ele cobra. 1 ano se passou. E com ele vieram mudanças irreversíveis. Lucas já não era o mesmo homem. A dor o transformou, mas não endureceu. Ela ensinou. Ele se tornou mais atento, mais consciente, mais seletivo e, principalmente, mais forte. Sofia estava ao lado dele, não como substituição, mas como construção. Algo novo, saudável, real. Eles não tinham um relacionamento perfeito, mas tinham algo melhor. Respeito, comunicação, verdade. Isso sustentava tudo. Em uma noite comum, Lucas e Sofia saíram para jantar. Um restaurante tranquilo, ambiente leve, sem pressa, sem preocupação. Era apenas mais um momento entre dois que se escolhiam todos os dias. Até que o passado entrou pela porta. Ana, o tempo pareceu desacelerar. O olhar dela encontrou o dele. Imediatamente, sem preparação, sem aviso. O coração dela disparou. As mãos tremeram. Porque ela sabia, aquele era o momento que ela tanto imaginou e tanto temeu. Ela hesitou, pensou em ir embora. Mas não conseguiu. Porque algumas pessoas, mesmo depois de tudo, ainda têm um espaço dentro da gente. Ela caminhou, devagar, insegura. Cada passo carregava arrependimento.
Cada segundo, peso. Lucas. A voz saiu baixa, quase falhando. Ele olhou, reconheceu, mas não reagiu como antes. Não havia impacto, não havia dor, apenas neutralidade. Oi, Ana. Sofia observava. Tranquila, segura, porque confiança não se constrói em palavras, se constrói em atitudes. A gente pode conversar? Ana perguntou, com esperança. Com medo, Lucas olhou para Sofia. Ela apenas assentiu, sem ciúmes, sem tensão, porque quem é de verdade não teme comparação. Pode falar, Lucas respondeu. Ana respirou fundo, tentando organizar tudo o que sentia. Eu errei. As lágrimas vieram imediatamente. Eu sei disso todos os dias. Eu nunca deixei de pensar em você. Eu nunca deixei de te amar. As palavras saíam quebradas, carregadas de culpa, de arrependimento, de desespero. Eu daria tudo para voltar atrás. O silêncio caiu entre eles, pesado, sincero, definitivo. Lucas ouviu tudo, sem interromper, sem demonstrar emoção. E então, ele falou, com calma, sem raiva, sem dor, mas com uma verdade que não podia ser ignorada. Mas eu não voltaria. Ana sentiu como se o chão desaparecesse. Por quê? A pergunta saiu quase como um sussurro, desesperado, esperançoso, ingênuo. Lucas olhou para Sofia, depois voltou para Ana e respondeu, porque hoje eu sei como é ser amado de verdade. Aquilo não foi apenas uma resposta. Foi um fim, um ponto final definitivo, sem espaço para interpretação, sem possibilidade de retorno. Ana tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu, porque naquele instante, ela entendeu tudo. Entendeu o peso das escolhas, entendeu o valor do que perdeu, entendeu que algumas coisas não têm segunda chance. Eu sinto muito, ela disse, mas já era tarde, muito tarde. Lucas apenas assentiu, sem rancor, sem ódio, porque ele não carregava mais aquilo. Ele deixou no passado, onde deveria ficar. Ele segurou a mão de Sofia, e naquele gesto simples, havia tudo. Presente, certeza, escolha. E então, ele foi embora, sem olhar para trás, sem hesitar, sem dúvida, porque quem já sofreu o suficiente não volta para onde se perdeu. Ana ficou sozinha mais uma vez, mas dessa vez sem esperança, porque agora ela sabia, era definitivo. E no final, a vida não pune, ela ensina. Lucas aprendeu a se valorizar, aprendeu a escolher melhor, aprendeu que amor de verdade não confunde, não machuca, não faz duvidar. Ana aprendeu da forma mais difícil, que algumas escolhas custam tudo e que arrependimento não volta no tempo. E Sofia não salvou Lucas, ela apenas mostrou como o amor deve ser. Leve, recíproco, presente, porque no fim não é sobre quem te perdeu, é sobre quem teve a coragem de te valorizar quando você menos esperava. E principalmente sobre nunca aceitar menos do que você merece.